Louvado seja Deus, amém? Já estamos aqui ao vivo, aqui nesta live, amém? Para trazer o melhor de Deus para os nossos corações, amém? É uma alegria, um privilégio de me encontrar mais uma vez aqui na tribuna, amém? Para ministrar a palavra santa do bom mestre, amém? Eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais com o Senhor. Quem sabe o tema que eu vou trazer aqui, muitos já sabem, aqueles que já sabem vai relembrar, e aqueles que não sabem vão aprender, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre, amém? Eu peço que os amados irmãos e ouvintes que estão comigo, abra no livro de Oséias, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 2 e 3, amém, para a nossa meditação. Glórias a Deus. Se vocês têm uma Bíblia em casa, por gentileza, vamos pegar ela, amém? Chegou o momento de nós fazermos a leitura bíblica, amém? Todos já encontraram, diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura, amém? Versículo 2 diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gômer, filho de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Amém? Por gentileza, encurve a sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Por reverência, por respeito, amém? Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui conosco, amém? O nosso Deus irá nos abençoar. Pai querido, Pai amado, eu já quero agradecer a Ti pela Tua bondade, porque se não for o Senhor na minha vida, Pai, hoje não estaria aqui, ó Deus, para ministrar a Tua santíssima palavra. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, meu Pai, dos meus amados irmãos também, Senhor, que estão orando aqui comigo nesta noite, Senhor, fala conosco, queremos aprender mais um pouquinho do Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso coração e principalmente os nossos ouvidos, meu Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. Coloca uma palavra, meu Deus, de entendimento, de sabedoria aqui nesta noite, é que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Amém. Vamos se assentar, amém? Vamos se acomodar na cadeira, amém? Vamos colocar a Bíblia do lado, vamos exaltar o Senhor com palmas bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, vamos prestar atenção, porque a palavra de Oséias é um pouquinho difícil para algumas pessoas que têm dificuldade. Amém? Mas aqui na Bíblia tem um título, eu creio que também na sua também tem. Vamos ler comigo? Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, e ameaças e promessas do perdão. Eu quero falar dos dois temas, mas não sei se vai dar tempo por causa do horário, que é bem reduzido, amém? Mas vamos aprender aqui nesta noite 5 lições poderosas, amém? Do livro de Oséias. Igreja, é difícil imaginar muitos crentes aproveitando a chance de viver o chamado pessoal profético, amém, de Oséias. Eu quero dizer aqui para vocês aqui nessa noite, se entregar a vida a Deus é cumprir os deveres solitários de um profeta, amém, do Antigo Testamento. O profeta Oséias poderia ter o título de um dos chamados mais singulares e difíceis de toda a Bíblia. Igreja, instruída aqui por Deus para ministrar um povo confuso, um povo infiel, no estado de declínio moral. Amém? Oséias, querida igreja, também ele recebeu a instrução para se casar com uma prostituta e
permanecer fiel a ela. Coisa difícil, muito difícil, difícil de se realizar, amém? Glórias a Deus. Igreja, no entanto, a vida de Oséias serviu como uma ilustração da fidelidade de Deus, amém, do amor infinito e por seu povo em meio à sua infidelidade. Hoje, há lições aprendidas aqui do livro de Oséias que desafiam, que encorajam os crentes em seu relacionamento com Deus, amém? Agora, talvez você possa estar perguntando, mas pastora, quem escreveu o livro de Oséias, amém? O profeta Oséias, ele foi chamado por Deus para ministrar o reino do norte de Israel por volta de 755 a.C. ou 710 antes de Cristo. O ministério, querida igreja, que durou um reinado dos últimos 7 reis de Israel que antecederam a invasão da Síria e também a destruição do reino do norte. Amém. Em 722 antes de Cristo, né? Então, igreja, historicamente, Oséias teria sido contemporâneo mais jovem do profeta Amós daquela época, ou seja, ele ministrou na mesma época do profeta Isaías, do profeta Miqueias, amém, que trabalharam arduamente ministrando no Reino do Sul, em Judá. Como você poderia esperar, amém, que o autor do livro de Oséias é o próprio Oséias, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, vamos lá então. Para ele, foi um difícil chamado no livro de Oséias. Então, presta atenção aqui. Então, a coisa notável que aprendemos sobre Oséias, desde o início, igreja, é que ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por quem? Por Deus, para se casar com uma mulher chamada Gomer. E a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Pensa, ela era uma pessoa adequada para casar com Oséias, mas a Bíblia diz que ela era uma prostituta antes de se casarem, ou não tornaria uma prostituta em algum momento mais tarde, como diz lá no livro de Oséias 1, versículo 2. Infelizmente, igreja, para Oséias, ela também continuaria essa profissão, amém? E depois deixaria Oséias por completo. Amém? Tornando-se o que, igreja? Escravizada, amém? Por um de seus muitos amantes que ela tinha no passado. Oséias acabaria, querida igreja, por comprá-la de volta como a sua noiva, refletindo-se a natureza redentora do amor de Deus. Amém? Glórias a Deus. Olha a situação, amém? Que ele estava ali passando, amém? E por amor de Deus por Israel. Então, a sua noiva, que ele também trabalharia para comprar de volta, como diz lá no capítulo de Oséias, capítulo 3. Igreja, então esse ato, juntamente com a fidelidade, ele continua de Oséias. Então, teria sido notável, querida igreja, o derramamento da graça, pois a lei levítica declarava que a penalidade para o adultério poderia ser tão severa, mas tão severa quanto a morte. Amém? Levítico capítulo 20, versículo 10. No mínimo, igreja, o adultério de Gomer teria sido tratado como uma desgraça social. Aleluia. Mesmo casando com Oséias, ela não ia parar com a prostituição, porque ainda ela não tinha sido liberta por Deus, amém? Eu não quis se diz a respeito à família de Gomer. O que se dá a respeito é o seguinte, que ela deu luz, amém, a 3 filhos a Oséias, amém?
cada um com nome tragicamente simbólico, amém? Que refletia o temperamento de Deus e até mesmo advertido sobre os eventos vindouros, que ainda estava por vir, amém? Então, a última análise em Oséias, querida igreja, descobrimos o quê? Que em seus escritos, que é o coração de um homem que era compassivo, comprometido com seu Deus, esposa, profundamente consciente de como seu trágico casamento refletia a tragédia da infidelidade de Israel. Igreja, é desnecessário dizer que Oséias, compreendeu o coração, amém? O desgosto de que Deus ouviu o grande amor dele através da sua própria, amém, dor pessoal. Agora você pode perguntar, mas sobre o que é o livro de Oséias, amém? Na época do ministério de Oséias, igreja, Israel havia experimentado um período de prosperidade, de crescimento econômico. Por quê? Por dentro, querida igreja, no entanto, eles se tornaram corruptos, moralmente decrépitos, adultérios, amém? Porque já tinha adúlteros naquela época, um dos principais temas que Oséias abordou. Pensa Oséias abordar adultério, falar do erro, do pecado e sendo casada com uma prostituta. Era muito difícil, amém? Como o povo, querida igreja, israelitas também havia quebrado a sua aliança com Deus. Não apenas eles se entregaram à idolatria, a Bíblia diz que Oséias descreve que eles também lavraram a maldade, colheram a injustiça, comeram o fruto da mentira, eles confiaram em seus próprios caminhos, como está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 3. Igreja, eles se voltaram para outros deuses. Pensam, eles conheciam o verdadeiro Deus, mas eles voltaram para os deuses estranhos. Amém? Então eles se voltaram para outros deuses em busca de resposta. Agora imagine, gente, a única que tinha todo o poder nos céus e na terra, que tinha resposta para dar para aquele povo, era quem? Deus. Estava procurando alguém que jamais poderia dar resposta alguma. Oséias capítulo 4, versículo 12. E outras nações foram assistência em vez de Deus. Hoje não está muito diferente, né? Hoje o povo não busca muito mais a Deus, mas busca outras coisas, amém? Para ter resposta. Igreja, aleluia, como diz lá no livro de Oséias, capítulo 7, versículo 11, e por causa disso, Deus decidiu intervir, ele enviando Oséias como aviso, e além disso, era também um chamado a arrependimento, ao convite para retornar ao relacionamento que Deus iniciou, e ele estava disposto, ansioso para restaurar, irmãos. Então, na história de Oséias aqui, amém, estão várias lições desse livro que vale a pena eu, você, quem está me ouvindo, levar a sério. Então, vamos lá para o número 1, amém? Não vamos falar assim, vamos ver se vai dar tempo, né? Vamos lá, número 1. Repita assim comigo: o pecado leva a confusão, esquecimento e destruição. Amém? Então, entre os muitos temas, querida igreja de Oséias, o profeta advertiu por quase 40 anos, não foi 40 dias não, tá? Foi 40 anos que o povo de Israel estava em estado de declínio espiritual, e só levaria à destruição. Infelizmente, as pessoas ficaram cegas para a realidade da sua própria morte. Oséias capítulo 4, versículo 1, amém? Vamos ler comigo lá, quem tiver com a Bíblia aberta em Oséias, capítulo 4, versículo 6, vamos ver o que ele disse? Quem tiver a Bíblia aí, fácil de encontrar aí, capítulo 4, versículo 6. Todos já encontraram, diz amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos ler o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei
de teus filhos. Agora vamos ler o 4 e o versículo 11. Vamos lá. Vamos ver o que Oséias diz no versículo 11. A incontinência e o vinho e o moço tiram a inteligência. Olha aí, tá? Que Oséias. Agora vamos lá. Capítulo 4, versículo 14. Vamos ler comigo 14. Quem encontrou diz amém. Amém. E eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Olha, é forte aqui, Oséias disse, amém? Aleluia. Então, querida igreja, não só as pessoas se afastaram de Deus, mas também o esqueceram completamente. Não sei se vocês podem imaginar isso, mas estava acontecendo no meio do povo de Deus. Eles haviam esquecido a sua fidelidade, ou seja, eles haviam esquecido os seus muitos milagres que Deus tinha operado e qual bom ele havia sido para eles durante todo o relacionamento dele. Oséias, capítulo 1, versículo 8. Igreja, eles haviam esquecido a sua lei e instruções. Amém? E uma vez separado de Deus e de seu primeiro amor, eles rapidamente se voltaram para os seus próprios caminhos, a outros deuses, outras nações. Oséias 8, versículo 4. No entanto, igreja, logo descobriram que isso não poderia satisfazê-los e salvá-los. Como que Deus não pode e não consegue satisfazer o seu povo? Amém? Como que Deus não pode, não consegue salvar o seu povo? Mas o povo já não estava mais querendo isso, já não tinha mais esse amor, sabe, essa compreensão. Assim como nós lemos lá no versículo 10, eles vão comer, mas não terá o suficiente, prostituição, mas não aumentarão, porque deixaram de dar ouvido ao Senhor. Irmãos, isso é sério. Hoje nós estamos aqui para aprender, mas também para ouvir do Senhor. Amém? O pecado de Israel, igreja, os deixou cegos. Deixaram eles confusos, presos em um ciclo de pecado. Pior de tudo, igreja, o pecado fez com que eles se esquecessem de seu Deus, do conhecimento do seu amor, como se descreve lá, Oséias, suas obras não permitiram que retornem ao seu Deus, porque um espírito de prostituição está dentro deles e eles não conhecem o seu Deus. Oséias capítulo 5, versículo 4. Eu acabei de ler esse versículo com vocês. Lição número 2. O pecado pessoal é oculto. Repita comigo. O pecado pessoal é oculto. Não permanece pessoal. O oculto por muito tempo. Não tem como ficar escondendo o pecado por muito tempo. Um dia vai ser o quê? Revelado. Igreja, enquanto Deus usou o profeta como Oséias para ministrar ao povo de Israel no norte, o povo do reino do sul também não estava imune. Também a idolatria, a traição, ou seja, no entanto, querida igreja, onde Judá era conhecido por passar por períodos de avivamento, a doença espiritual do reino do norte havia se espalhado por muito mais rapidamente do que a de seu vizinho do sul. Aleluia. Aleluia. Ou seja, igreja, por esta razão, Deus falou através do profeta Oséias. Para quê? Para advertir Israel. Para quê? Para se arrepender do que? De seu pecado, não os destruísse ou infectasse os seus irmãos ao sul. Amém? O que inevitavelmente aconteceu. Oséias capítulo 4, versículo 5 e Oséias capítulo 8, versículo 14. E é verdade, irmão, o pecado é como uma doença, amém? Que infecta, contamina o homem e vai se alastrando de um para o outro, de um para o outro. Quando você vê, o povo está tudo perdido, amém? Então, querida igreja, qual é a conclusão da advertência de Oséias a respeito de Judá? Oséias, querida igreja, ele repete isso ao longo do seu livro.
E o pecado oculto, querida igreja, não fica oculto para sempre. O pecado que achamos que podemos encobrir, igreja, acabará por ser expostos. Amém? Então lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 10, o pecado que apodrece por dentro, cheira por fora. E é um fato espiritual, igreja. Embora Israel, querida igreja, fosse responsável pelos seus pecados, enquanto Judá, querida igreja, seria responsável por sua própria desobediência. No entanto, igreja, as coisas que fazemos em segredo muitas vezes ferem aqueles próximos de nós, incluindo principalmente o nosso Deus. Amém? O casamento de Oséias, querida igreja, foi uma ilustração disso. Ou seja, o adultério, aleluia, de Gomer doeu mais do que apenas Gomer. Amém? Partiu o coração de Oséias também. O mesmo é verdade para Deus, que vê e sente as coisas que fazemos em segredo. Tudo que eu escondo, aleluia, o que vai acontecer com Deus? Vai ferir o nosso Deus. Amém? Como estava acontecendo também lá no passado com Oséias e Gomer. Aleluia, estava sendo ferido. Que vê, que sente, Deus ele vê tudo, irmão. Deus ele sente tudo. Aleluia, que fazemos em segredo. Oséias capítulo 7, versículo 2. Lições número 3. Igreja, Deus ele é fiel mesmo quando nós não somos. Repita assim comigo: Deus é fiel mesmo quando não somos. Irmãos, nós não somos perfeitos. Amém? Estamos longe disso. Amém? Estamos sujeitos a errar. Amém? Ao longo, querida igreja, do Antigo Testamento, Deus usou o profeta para alertar o povo sobre o seu pecado, sobre a sua infidelidade. Mas com Oséias, igreja, ele decidiu adotar uma abordagem, aleluia, mais pessoal, transmitindo a sua raiva, o seu desgosto pessoal, em termos que ele pudesse entender. Ou seja, igreja, afinal, quantos entrariam em um casamento sabendo que o seu cônjuge o trairia? Ou seja, quem casaria com alguém, você sabe que ele já vai te trair já de início? Acho que ninguém, né? Só se amar demais, né? Que eu não sei se isso é amor, né? Mas vamos lá. Quando escolheriam permanecer em um relacionamento tão unilateral e adúltero? Mas esse era o ponto, igreja. Amém? Quem gostaria de ser Deus, o mesmo ter força ou vontade de permanecer fiel a uma noiva tão infiel como Israel? Isso, querida igreja, é quem Deus provou ser uma e outra vez. Irmãos, olha que nós somos, meu Pai amado. Ai, se Deus tivesse paciência conosco, nós teríamos virado cinza. Mas Deus nos continua amando, amém? Ele continua nos querendo, para que eu e você estivéssemos muito mais perto dele, aleluia, porque realmente ele nos ama, aleluia, glória a Deus, gracioso quando foi imerecido, aleluia, fiel quando a sua noiva foi infiel, e amoroso quando o seu amor não foi correspondido. Irmão, eu acho que a coisa mais difícil é amar alguém e não ser correspondido. Eu acho que dói muito, estava doendo no coração de Oséias. A ilustração, querida igreja, era poderosa, amém? O propósito, aleluia, irmãos, pensa aqui comigo, tomado, identificado, amém? Através da experiência pessoal de Oséias, amém? Mas como Israel, como Gomer, aleluia, provou ser infiel, Deus, querida igreja, como Oséias, demonstra o seu amor por sua noiva, permanecendo fiel mesmo quando ela não era. Irmãos, acho que é uma coisa difícil. Pensa, a Gomer falou assim: olha, estou saindo para trabalhar. E ele sabia muito bem para onde ela estava indo, mas ele era fiel, amém, primeiramente com Deus, o que ele tinha feito, né, com o Senhor, mesmo sabendo que ela ia voltar, e de que maneira ele ia voltar.
e estava ali pronto para recebê-la. Enquanto, aleluia, a fidelidade, a compaixão de Deus pareciam boas demais para ser verdade, querida igreja, Deus lembrou o seu povo: não executarei a minha ira feroz, não destruirei Efraim novamente, pois eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não entrarei com ira. Oséias capítulo 11, versículo 9. Irmãos, lição número 4, tentando resumir aqui, amém? Somente Deus pode redimir e restaurar. Repita comigo: somente Deus pode redimir e restaurar. Tem gente que não acredita que Deus pode mudar, mas Deus tem esse poder de mudar, transformar o caráter do homem e da mulher. Embora muitos não acreditem nisso. Acho que muitos falam, gente, perdão, mas a gente fala assim: Deus está perdendo tempo com esse ou com essa. É triste, é lamentável, mas tem pessoas que falam dessa forma, né? Como Oséias, igreja, Deus estava disposto a ir ao extremo para comprar de volta a sua noiva. Oséias capítulo 3. Vemos isso em todo o Antigo e até no Novo, né, no Novo Testamento. Deus, ele persegue a sua noiva fugitiva, está ansioso para restaurar e até renovar o relacionamento. Ou seja, igreja, em termos do Evangelho, o bom pastor, ele procura a ovelha perdida. Esta foi a mensagem de Deus para Israel, que Oséias comunicou lindamente, o tema principal de toda a Bíblia, cumprido através da obra redentora de Cristo na cruz. Igreja, às vezes, amém? No entanto, muito de nós somos muito teimosos, teimosas, amém? Muito medroso, medrosa, orgulhoso, orgulhosa demais para admitir quando precisamos de ajuda, amém? Mas a verdade é que todos nós precisamos de resgate. Amém? É isso, é uma coisa eternamente boa quando sabemos quem está vindo ao nosso encontro. Apesar do adultério espiritual de Israel, o convite de Deus era claro. Aleluia! O que ele dizia lá no Oséias capítulo 12, versículo 6, se você está com a Bíblia aberta aí. Portanto, volte para o seu Deus e observe a bondade e a justiça e espera continuamente no seu Deus. Olha que coisa linda. Continue esperando, amém? Continue esperando no seu Deus, amém? Pois Deus, querida igreja, não apenas receberá a sua noiva perdida quando ela retornar. Oséias 2, versículo 19 até o 20. Oséias capítulo 14, versículo 2. Oséias escreve lá no 14, no 4. Quem quer repetir comigo? Leiamos comigo. Eu curarei a sua apostasia, eu os amarei livremente, pois a minha ira se afastou deles. Lição número 5. Repita assim comigo: Deus está comprometido com o bem de seu povo. Graças a Deus por isso, amém? O chamado de Oséias não era para os fracos de coração, igreja, mas novamente, nenhum chamado, serviço do Rei dos Reis é Jesus, querida igreja. Ele deixou bem claro o custo, amém, do discipulado, amém, advertindo seus discípulos, futuros seguidores, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, meu Deus. No entanto, querida igreja, como o apóstolo Paulo, amém? Ele escreveu mais tarde, sabendo que Deus, ele faz que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Igreja, Israel, ele aprenderia através, amém, de anos de provação, de fracasso,
eventual de cativeiro, de exílio, que há satisfação separada de Deus e nenhum amor que possa comparar o amor inabalável que ele tem pelo seu povo. Romanos capítulo 8, versículo 38 até o 39. Igreja, Oséias, ele era leal ao seu Deus. Independente de Gomer que estava ali do seu lado, ele continuou sendo fiel, mesmo a esposa dele errando, fazendo coisas que não eram agradáveis, ele continuou sendo o quê? Leal a Deus. Assim como era a sua esposa, porque ele entendia algo sobre o coração de Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele é bom, Deus, ele é amoroso, Deus, ele é justo. E se Deus é fiel, igreja, bom e amoroso e justo, os seus planos para nós, amém, para os ouvintes que estão nos ouvindo, são os mesmos. Amém? Mesmo quando não fazemos sentido, não são divertidos, amém? Aleluia, ou não são fáceis. Sabe ali no versículo de Oséias, capítulo 14, versículo 9, quem tiver aberto, vamos ler comigo. Quem é sábio entenda estas coisas, que tem discernimento, que os conheça, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles tropeçarão ou cairão, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Irmãos, no amor de Deus, ele perseguiu o seu povo. No amor de Deus, ele disciplinou o seu povo para afastá-lo, querida igreja, das coisas, amém, que os prejudicassem, de volta para os seus braços amorosos. Este é o mesmo Deus, igreja, que servimos, amém, hoje. O seu amor permanece. Que maneira que ele permanece? Para sempre. Amém? Irmãos, vamos entender, irmãos, que Deus, ele continua nos amando. Amém? Jamais ele vai perder alguém para o inimigo. Amém? Ele vai fazer de tudo para que esta vida seja resgatada por ele. Sempre Deus dará o quê? Uma chance. Irmãos, o amor de Oséias por Gomer, lá em Oséias capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: volta, ó Israel, para o teu Deus. Era isso que Deus queria, que Israel voltasse para quem? Para Deus. Irmãos, essa história me leva muitas vezes às lágrimas. Como pode alguém insistir tanto em um amor não correspondido? Amém? E é isso, querida igreja, o amor insiste quando aparentemente não há motivo para existir. Assim, querida igreja, é a história do profeta Oséias, que recebe de Deus o conselho de casar-se com uma prostituta, uma mulher infiel. Não é? É um relato verdadeiro com personagens reais, situado em Israel, no reino de Jeroboão, 750 a.C., e a nação, querida igreja, estava, como eu falei para vocês, num declínio econômico, moral, espiritual. Embaixo de todos e qualquer sombra de pessoas, querida igreja, eles prestavam cultos a Baal, a Astarote, Deus da colheita e da fertilidade. Irmãos, pensa, conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, servindo, vamos falar a palavra certa, né? A demônios, né? Glórias a Deus. Irmãos, eles porém não reconheceram, eles porém não reconhecem que eles dei o grão, aleluia, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, e que eles usaram para Baal. Capítulo 2, versículo 8 de Oséias. Acontece até o dia de hoje. Deus faz todo santo dia as lavouras de plantações crescerem, as frutas crescerem, o arroz crescer, para que nós possamos se alimentar do melhor. E quantas pessoas usam disso que Deus dá para usar para Baal. Amém? Você pode ver, irmãos, quantos
Amém? Hoje nós damos uma oferta ao Senhor, muitas vezes dizima na casa do Senhor, para o benefício da casa de Deus e do próximo. E quantas pessoas também dizima a Satanás, oferta a Satanás, e tudo isso foi Deus que o deu. Deus prospera, querida igreja, ele sustentava Israel, mas eles não reconheciam, atribuíam sustento a Baal, dizendo que foi Baal que estava sustentando eles. A palavra hebraica, Baal, significa marido, aleluia, e esse termo era usado, querida igreja, para designar literalmente maridos proprietários de terras, e Israel, portanto, ao cultuar esses deuses, estava dizendo ser casada com eles, amém? Israel e Baal em aliança pagã. Igreja, através da vida do profeta Oséias, Deus estabelece uma alegoria para a nação. Israel representava a prostituta e Oséias a graça redentora. Vai, toma uma mulher da prostituição, filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, onde nós lemos esse versículo quando nós começamos. Oséias, querida igreja, ele obedeceu, ele casou com a prostituta Gomer, e um tempo que as prostitutas eram apedrejadas, discriminadas naquela época. O primeiro filho de Gomer, querida igreja, foi gerado por Oséias, e os outros foram frutos de relacionamento extraconjugais. E esse, querida igreja, não é um bom exemplo para se seguir, não. Podemos achar a história absurda, aleluia, mas é justamente o que acontece conosco espiritualmente. Diga-me, você teria coragem de revelar em voz alta todos os seus pensamentos, todas as suas obras? Eu não sei o que seria de mim se não fosse a graça divina. Aleluia. Para ser mais precisa aqui nesta noite, o que seria de nós sem a graça de Deus? Igreja, Oséias, ele compra a própria esposa. Gomer passou pouco tempo casada com Oséias, até que resolve voltar à sua antiga vida. Amém? De muitos amantes, recompensas materiais. Por quê? Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias capítulo 2, versículo 5. Ela estava dizendo aonde ela estava indo. Gomer estava caminhando para a destruição, buscando paz e conforto onde não havia. Quantas pessoas buscando conforto, paz onde não há? Aleluia. Assim, querida igreja, era Israel se prostituindo com Baal em troca de riqueza, em troca de paz, mas tudo que lhe sobrevinha era aflição e pobreza. Aleluia. E o fim, querida igreja, de Gomer poderia ser trágico, desprezada pelos muitos amantes, e ela coloca-se à venda no mercado de escravo. Pensa, quando Oséias fica sabendo que ela estava como escrava novamente. E quem aparece, querida igreja, para comprá-la? Todo mundo já sabe, né? Oséias, aquele que nunca deixou de amá-la, que cuidou dos filhos, dos bens enquanto ela esteve ausente. Aleluia. Aquele que chorou e orou pela restauração de Gomer. Aleluia, Cristo nos resgatou. Lembre-se disso, irmãos. Que linda história de amor, não é? Gomer representa todos nós que, desconhecendo a alegria e da salvação, nós voltamos, querida igreja, eu e você e os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, em busca de felicidade, sem contudo obter paz. Querida igreja, Oséias, aleluia, representa Cristo, que através do sacrifício expiatório, aleluia, nos resgatou do mercado de escravo para uma vida abundante. Lê no livro de Mateus, irmãos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Quando, querida igreja, nós voltamos para este amor, aliançamos o nosso coração com Deus em vínculo eterno.
Eu imagino, querida igreja, Gomer abatida, suja, pobre, naquele mercado de escravo, infeliz, e até que chega seu marido, ele paga o melhor preço que alguém poderia pagar por um escravo naquela época. Ele coloca de volta a aliança no seu dedo, no dedo de quem? De Gomer. E essa alegoria, irmãos, é perfeita para ilustrar a graça de Deus e a obra salvadora em Jesus Cristo. Igreja, a restauração de Gomer. Por isso que vale a pena insistir, lutar, perseverar. Mais maravilhosa ainda, querida igreja, se tornou para mim estudar sobre o amor de Oséias por Gomer, e ao descobrir o seu significado do nome da esposa do profeta. Igreja, Deus cuidadosamente, Ele providenciou, aleluia, cada detalhe dessa narrativa para transmitir o quanto Ele nos ama, apesar da nossa rebeldia, porque realmente somos rebeldes, sim, mas este amor que transcende, compreensível, e Ele anseia transformar ao ponto de amarmos acima de tudo e de todos. Oséias, igreja, deve ter sido zombado naquela época. Ele deve ter sido humilhado, porque era incapaz de amar como ele. Ainda assim ele amou. Aleluia. Gomer significa completo, cuja significa raiz, gamar, ou seja, aperfeiçoar, terminar. Aleluia. Igreja, Deus amou Gomer de tal maneira que não sossegou enquanto não completou a sua obra. Aleluia. Comprando do mercado escravo para os braços de Oséias, restaurando sua vida e família. Então, o que significa o nome de Oséias? Significa salvação. Aleluia. Libertação. Aleluia. Eu a trairei, levarei para o deserto, lhe falarei do coração e lhe darei as suas vinhas, o vale de Jacó por porta da esperança. Ela será como nos dias da mocidade, como no dia que subiu da terra do Egito. Naquele dia ela me chamará meu marido e não mais meu Baal. Ele acreditava na mudança de Gomer. Oséias capítulo 2, versículo 14 até o 16. Deus não desiste de nós, e graças a Deus por isso, igreja, fomos comprados com sangue do mercado de escravo, que é o pecado, é a morte eterna, e essa é a obra, querida igreja, que nos completa, que nos faz retornar, restaurar. O Espírito de Deus nos busca diligentemente até que a sua obra se complete em nós. Completude sobre o perdão do arrependimento final aqui para nós. Fomos embora em paz para o nosso lar, para a nossa casa. O final do livro, querida igreja, ele reserva uma promessa reservada ao que volta para os braços do marido, que é Deus. Os que se assentam, aleluia, de novo a sua sombra, voltarão, serão vivificados como cereal, florescerão como a vide, a sua fama será como do vinho do Líbano. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que a saiba, aleluia, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele. Oséias capítulo 14, versículos 7 e 9. Que nesta noite, irmão, Cristo venha nos resgatar. Amém. Glórias a Deus. Quantas pessoas estão precisando desse resgate por Deus? Quantas pessoas perdidas aí? Quantos irmãos acham que essa pessoa já não vai mudar mais? Eu não sei o que vocês vieram fazer aqui nesta noite, mas quem sabe você está sentado aí me ouvindo, dizendo, esse aí não direita mais não. É igual um ditado popular, pau que nasce torto morre torto, né? Não direita. Isso é nós que dissemos, mas não é isso que Deus faz. Deus faz muito mais além. O nosso Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer.
Aquilo que você pode fazer, fica tranquila, faça mesmo. Mas aquilo que cabe a Deus fazer, meu querido, minha querida, Ele não vai precisar de mim nem de você para restaurar, para mudar, fazer dele um homem, uma mulher transformada pelo poder do seu Espírito. Aleluia. Deus, Ele transforma um criminoso, assassino, psicopata, adúltero, adúltera, prostituta, prostituto, garota de programa, seja lá o que ela faz no mundo aí fora. Deus, Ele tem todo o poder, Ele liberta, irmão, Ele faz, Ele continua fazendo. Deus só não faz naquilo que você não acredita. Se você não acredita que ele não vai e não pode mudar seu marido, ele vai continuar do jeito que está. Mas se você acredita que ele não mudou, assim como está escrito lá no livro de Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre de eternamente, minha querida, não é que ele vai mudar, ele já está mudando para a glória de Deus, porque é Ele que faz o coração do homem se sentir arrependido. Nós, por nós mesmos, nós não temos essa habilidade de arrepender. Nós não temos. Se Deus não plantar em nós, no nosso coração, o amor dele, nós não vamos se arrepender do pecado. Nós vamos continuar pecando, mas se ele plantar o amor dele no nosso coração, nós vamos se arrepender de tudo, até aquilo que você não vê, aquilo que nós fazemos por pensamento, por palavras e por obras. Aleluia. Eu posso não saber o que você está pensando agora, mas o meu Deus te conhece, e se Ele te conhece, Ele vai te libertar aqui nesta noite. Aleluia. Se você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída para o teu problema, Jesus está dizendo: eu sou a sua saída, eu sou, aleluia. Como diz lá no livro, meu Deus, que ele diz assim, quando Moisés perguntou assim, mas eu vou falar para ele, quem é o Senhor? Diga que eu sou o que eu sou. Aleluia. Ele é o eterno, Ele é o poderoso. Aleluia. Deus quer restaurar casamento, quer restaurar relacionamento, não só no físico, mas também no espiritual. Aleluia. O Deus que Oséias pregava, ele acreditava no milagre. Ele acreditava que Deus ainda, aleluia, fazia milagre como fez. Aleluia. Irmãos, Oséias, ele entendeu, depois que ele passou por tudo isso, Oséias entendeu o quanto Deus nos ama. Às vezes, irmão, você não entende, até critica, até julga, até aponta o dedo. Quando a pessoa fala, mas meu Deus, estava lá conosco, já não está mais, está lá errando, está lá se drogando, aleluia, está lá roubando, está lá prostituindo, aleluia, que lá não tem mais jeito mais não, aleluia. Era a mesma coisa com Gomer, aleluia. Vai saber, irmãos, que a Bíblia era bastante resumida, mas vai saber os amigos, os contemporâneos ali de Oséias, quanto ele não escutou, meu Oséias, para com isso, deixa essa mulher para lá, essa aí não tem mais jeito mais não, você está perdendo, procura uma esposa idônea, sábia, aleluia. Mas ele sabia, aleluia, quem tinha ordenado para que ele fizesse tais coisas era o próprio Deus. Como que ele ia procurar pela sua própria força, pela sua própria vontade? Era Deus. Ele foi discriminado, julgado, apontado, mas ele perseverou. Aleluia, persevera você também. Aleluia, não se ajunta com os contra não. Aleluia, se ajunta com Deus, porque Deus muda toda a situação. Aleluia, Deus. Aleluia, e Deus ele vai mudar. Aleluia, eu não sei como está a sua vida. Aleluia, mas Deus chegou para fazer a diferença. Aleluia, onde Jesus entra, o mal não fica. Onde Jesus entra, o pecado não permanece. Onde Jesus entra, tenha certeza que a pessoa ela vai ser transformada de dentro por fora.
fora e o nome dele vai ser glorificado. Eu não sei quanto tempo você está na prostituição, eu não sei como é que você está. Ah, pastora, eu sou assim, eu sou assim. Não, Deus, ele sabe, aleluia, que caminho você tomou. Se você está no mundo do lesbianismo, se você está nessa situação do homossexualismo, se você traiu teu esposo, traiu a tua esposa, eu não sei como é que você se encontra, se você está no vício do álcool, da droga, do jogo, enfim, de qualquer tipo de pecado. Jesus está falando assim: volta, é hora de voltar, volta, porque sou eu que perdoo os teus pecados, sou eu que limpo, aleluia, faço tudo novo na tua vida. Volta para mim, volta, eu estou aguardando, eu estou te esperando. Volta, é tempo de voltar, é tempo de voltar, volta para a minha presença, sinta a minha presença, sinta a minha graça. Olha a unção de Deus sendo manifestada aqui nesta noite. Vou eu restaurar, vou eu fazer, vou eu te devolver aquilo que o diabo tirou. Deus tem mais para te dar daquilo que o diabo tem para roubar. Aleluia, ele vai restaurar, fazer tudo novo. Aleluia, terá festa, terá alegria. Aleluia, aquele que saiu de fininho, viu? Vai voltar para casa. Receba o filho pródigo, receba novamente, não condene, não julgue, mas receba no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, porque olha, já avançou o horário. Que Deus abençoe todos os ouvintes, 185 pessoas, 185 inscritos no canal, amém? Que Deus abençoe vocês que esteve comigo pela primeira vez, continuem conosco, amém? Vamos estar orando em teu favor. Se quiser deixar um comentário, deixa aqui, nós vamos estar orando em teu favor. Encurve a tua cabeça, fecha os teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que palavra que o Senhor nos enviou. O Senhor está dizendo: eu não tenho este poder de julgar, de apontar os meus irmãos que não têm forças para deixar o pecado. Mas uma coisa eu sei: se eu orar para Deus, mudar, transformar, fazer de novo e trazer para a tua presença, teremos testemunhos para contar o que o Senhor já está fazendo para a tua glória. É que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.